Hoje, vamos conhecer a história de uma mulher que teve a coragem de se livrar do marido abusivo. Com medo, ela solicitou uma ordem de restrição e mudou-se para evitar que ele descobrisse seu novo endereço. Mas, durante uma viagem, precisou deixar seu filho com os pais. Ao verificar as câmeras de segurança, viu o carro do ex-marido na garagem, pronto para levar seu filho. Nesse momento, ela respirou fundo e tomou a atitude correta para salvar seu filho. Olá a todos, meu nome é Vivian. Sou uma mãe solteira que enfrentou inúmeras dificuldades para criar meu filho, Eric. Muitas mães solteiras têm famílias que as apoiam, e eu pensei que também tinha uma. Mas, infelizmente, descobri da pior maneira possível que estava errada. Apesar de tudo, consegui me vingar das pessoas que tentaram destruir a minha vida e a do meu filho. Meu ex-marido, Carlos, é um homem desprezível e abusivo. Só de pensar nele me enche de nojo. Houve um tempo em que eu estava perdidamente apaixonada por ele, mas tudo mudou depois do casamento. Carlos era um ótimo namorado, mas como marido, ele se tornou um verdadeiro pesadelo. Ele era controlador e aos poucos, começou a se tornar abusivo. Suportei aquele casamento por mais de 8 anos, principalmente porque ele manipulava tanto a mim quanto ao nosso filho, fazendo com que eu me sentisse presa a ele. No início, eu acreditava que meu filho merecia ter um pai presente, então não tive coragem de ir embora. Mas hoje, ao olhar para trás, percebo que a melhor decisão foi assumir o controle da minha vida e proteger meu filho dessa influência tóxica. Mas tudo piorou de verdade em um dia fatídico, quando Eric tinha 5 anos. Carlos começou a me atacar com muita força, e meu pobre filho assistiu a tudo, aterrorizado. Eric tentou me proteger, mas Carlos, tomado pela raiva, empurrou o nosso menino no chão. Aquele momento foi um divisor de águas para mim. Eu sabia que precisava sair daquela situação. Liguei para o conselho tutelar e para a polícia. Foi o suficiente para manter Carlos afastado, apesar de sua determinação em se vingar de mim. Ele me ameaçou: Vivian, você acha que pode fugir de mim? Isso nunca vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, eu terei você e meu filho de volta. Apenas espere e veja. Respondi com firmeza: estamos nos divorciando, Carlos. Não vou permitir que você se aproxime de mim e do meu filho novamente. Mesmo durante o processo de divórcio, ele insistia: vou encontrar uma maneira de levar Eric. Eu sou o pai dele e tenho direitos. Ele estará na minha casa, e você também. Anote minhas palavras. O comportamento de Carlos e seu histórico de agressividade me deixaram extremamente preocupada. Meu filho ficou profundamente abalado e precisou de terapia para lidar com seus medos e inseguranças. Após uma longa e árdua batalha judicial, eu e Carlos finalmente nos divorciamos. Mas não parei por aí. Mudei-me para perto dos meus pais e da minha irmã para garantir nossa segurança. Consegui uma ordem de restrição contra Carlos. Aquela foi a fase mais terrível da minha vida, mas sobrevivi e lutei pelo bem do meu filho. Carlos nunca soube para onde eu tinha me mudado. Ele poderia suspeitar, mas não tinha meu endereço exato. Estar perto dos meus pais e da minha irmã me fez sentir segura. No entanto, meus pais não apoiaram muito meu divórcio, principalmente porque tinham uma visão muito positiva de Carlos. Carlos sempre os tratou muito bem, com respeito e gentileza, o que os levou a acreditar que ele não poderia ser uma pessoa agressiva. Eles disseram: era realmente necessário se divorciar? Vocês dois poderiam ter feito terapia e conversado. O pobre Eric teve que perder o pai por causa dos seus problemas. Isso é tão injusto. Ele deve estar arrasado por não poder ver o pai. Eu respondi, com lágrimas nos olhos: vocês estão falando sério? Carlos costumava me agredir, mãe. E ele machucou Eric também. Meu filho só estava tentando me proteger. Como vocês não conseguem ver que Carlos é um monstro? Minha irmã interveio com firmeza: pai, mãe, vocês precisam ser um pouco mais solidários com a Vivian. Ela passou por muita coisa. Vocês não têm o direito de fazê-la se sentir culpada. Ela fez a coisa certa. Apesar disso, meus pais continuavam tentando falar comigo sobre deixar Eric ver o pai, mas eu nunca permiti. Eles nunca ficaram felizes com a minha decisão. Sempre diziam: por que você não deixa Carlos visitar Eric? Ele deve sentir falta do filho. Como você se sentiria se eu não estivesse por perto quando você era criança? Vivian, sei que teria ficado arrasada. Cada vez que ouvia essas palavras, meu coração se partia.
Eu sabia que estava fazendo o melhor para proteger meu filho, mas a falta de apoio dos meus próprios pais tornava tudo ainda mais difícil. Mesmo assim, eu me mantive firme, determinada a garantir a segurança e o bem-estar de Eric. Você cresceu e prosperou em uma casa com 2 pais. Você não pode ser tão egoísta com o Eric. Ele merece o amor do pai dele. Logo, ele começará a se ressentir de você por não permitir que o pai dele permaneça em sua vida. Do que vocês estão falando? Eric tem muito medo do pai. Ele me implora para não deixá-lo se aproximar novamente. Ele não tem a menor intenção de ver o pai outra vez, e nem eu. Você não deve influenciá-lo com histórias violentas sobre o Carlos. Vocês não deveriam ter arrastado o Eric para os seus problemas. Ele aprendeu a ter medo do Carlos através de você. Isso é ridículo, pai. Se o Carlos fosse um homem tão bom e um pai amoroso, ele não teria me agredido na frente dele. Na verdade, ele nunca deveria ter me agredido. Não importava o quanto eu tentasse, eles nunca concordariam com a minha decisão. No entanto, com o passar do tempo, parece que eles começaram a aceitar a minha escolha. Eles eram muito próximos do Eric e estavam fazendo um ótimo trabalho como avós. Eric também desenvolveu uma conexão estreita com seus avós e com a tia Beatriz, minha irmã. Acho que parte da razão pela qual os meus pais pararam de me pressionar foi o fato de que eu estava ajudando-os financeiramente. Eu e a Beatriz enviamos mesadas mensais para os nossos pais porque o papai não tem um bom emprego e a mamãe não trabalha. O dinheiro do trabalho pode ter sido a razão pela qual meus pais eventualmente ficaram em silêncio sobre o assunto. Eu e Eric estávamos prosperando em nossa nova casa. Eric ingressou em uma escola local enquanto eu trabalhava em um bom emprego em um escritório. As coisas estavam indo muito bem, e eu estava feliz cercada pela família, mas não tinha ideia de que meus entes queridos poderiam ser tão horríveis comigo. Minha segunda maior traição na vida aconteceu apenas 1 ano depois que deixei o Carlos. Eu estava pronta para fazer uma viagem de negócios para outra cidade. Não pude levar o Eric porque não havia como manter as crianças no trabalho. Então, eu estava em uma rotina pensando o que fazer com o Eric, foi quando minha mãe e meu pai sugeriram um plano. Eles disseram, com um tom suave, quase como se estivessem tentando me convencer: então, ouvi dizer que você partirá em uma viagem de negócios em breve. Eu e sua mãe estamos pensando em ser babás do Eric para você. Podemos ficar na sua casa e cuidar do Eric e da casa para que ela não fique vazia. Tem certeza disso? Quero dizer, o Eric pode ser um pouco difícil. Não será um incômodo. É apenas uma questão de dias, então não acho que dará muito problema. Além disso, amamos o Eric e ele nos ama. Tenho certeza de que ele ficará feliz em passar esses dias sob nossos cuidados. A ideia de deixar o Eric sob os cuidados dos meus pais me trouxe uma mistura de sentimentos. Por um lado, eu sabia que eles o amavam e que ele ficaria bem com eles. Por outro lado, havia uma pontada de preocupação e desconfiança, dada a história recente. Mas, no fundo, eu queria acreditar que eles estavam sinceramente dispostos a ajudar e a cuidar do meu filho enquanto eu estivesse fora. Sim, nós 2 podemos ficar aqui e cuidar do Eric. Sua casa também estará segura enquanto você estiver nesta viagem. É como se você recebesse 2 benefícios em um. Tudo bem, se vocês estão insistindo tanto, vou deixar o Eric e minha casa com vocês também. Concordei em deixá-los tomar conta do Eric e ficar na minha casa até eu voltar. Estava me sentindo bastante satisfeita com os preparativos desde então. Confiei cegamente em meus pais. Agora sei que cometi um grande erro. Eu não deveria ter confiado neles. Minha viagem de negócios aconteceu apenas 1 semana depois. Eu voei à noite depois de dar um beijo de boa noite em Eric. Tive que sair um dia antes para me preparar para uma reunião com um grande cliente na manhã seguinte. Liguei para meus pais e para Eric depois de chegar ao hotel. Tudo parecia normal, porém eu não tinha ideia do que iria acontecer. Quando eu estava no hotel me preparando para minha reunião, recebi uma ligação da minha irmã Beatriz. Por algum motivo, isso fez com que o meu coração disparasse. Pensei que algo estava errado em casa. Atendi a ligação me sentindo nervosa. Beatriz disse: "Ei Vivian, você já voou para sua viagem de negócios?" "Sim, Beatriz. E já estou hospedada num hotel me preparando para minha reunião com o cliente." "Você deixou o Eric com nossos pais?" "Sim, o que há de errado? Eles estão hospedados na minha casa com Eric. Eles cuidam muito bem dele e ele adora estar perto deles."
O tom de preocupação na voz de Beatriz me fez tremer por dentro. Eu não conseguia entender o motivo daquela ligação tão fora de hora. Sentia um aperto no peito, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Vivian, não sei como te dizer isso, mas acho que você cometeu um erro. Não deveria ter deixado o Eric com nossos pais. Eles estão planejando algo, e eu acho que você não vai gostar do que é. O que quer dizer com isso? Me conte tudo agora. Você está me assustando. Acho que mamãe e papai vão tentar fazer o Eric se encontrar com seu ex-marido Carlos. Eles foram contra sua decisão de solicitar ordens de restrição. Você sabe como eles odeiam seu divórcio e tudo mais. Tenho um mau pressentimento de que eles levarão o Eric para o Carlos. Que diabos você está dizendo? Não, não. Mamãe e papai não podem fazer isso. Tenho certeza de que houve algum mal-entendido. Eles não aprovaram o divórcio, mas não ficariam do lado de um agressor. Eu sei que você confia muito neles, mas precisa ter cuidado. Se precisar de alguma coisa, estou bem aqui. Quero que você se lembre disso. Obrigada, Beatriz. Terei cuidado. Não se preocupe. Falando honestamente, as palavras de Beatriz estavam ressoando na minha cabeça. Isso me deixou muito desconfortável, então decidi ligar para meus pais e verificar com eles. Oi, mãe. Você pode passar o telefone para o Eric? Quero conversar um pouco com meu filho. Estou sentindo muita falta dele. Posso entender, Vivian. Espere um pouco, vou colocá-lo no telefone. Mãe, você está aí? Oi, Eric. Só estou verificando com você se está tudo bem, se está se divertindo. Mãe, preciso te contar uma coisa. Vovó e vovô ligaram para o pá. Neste momento minha mãe tomou o telefone da mão de Eric interrompendo suas palavras. Oh meu Deus, meu telefone está prestes a morrer. Sinto muito, Vivian, vou ter que desligar. Ligue mais tarde, o Eric está bem e brincando conosco. Você não precisa se preocupar com nada. Se cuide. Tchau. Algo me deixou muito desconfiada sobre a maneira como Eric tentou falar comigo. O pior foi o fato de minha mãe ter interrompido e não deixado Eric completar suas palavras. Minha cabeça estava girando com a situação, então decidi verificar as imagens da câmera de segurança. Eu não tinha nenhuma câmera dentro de casa, mas tinha do lado de fora. Foi então que vi na minha garagem o maldito carro do meu ex-marido. Fiquei chocada, o carro estava na minha casa. Minha mãe abriu a porta para ele. Depois de ver as filmagens, fiquei imediatamente furiosa. Também fiquei com medo por Eric e pela minha própria vida. Carlos não deveria ter meu endereço. Caramba, tenho uma ordem de restrição contra ele. Ele não deveria estar perto de mim e do meu filho. Fiquei furiosa e liguei para meus pais imediatamente. Não se preocupem, eu também gravei a ligação. Eu disse, com a voz trêmula, mãe, por que diabos o Carlos está na minha casa? O que diabos está acontecendo? Quem permitiu que você o deixasse entrar? Deus, você precisa relaxar, Vivian. Carlos não está aqui. Por que você diria uma coisa dessas? Mãe, posso ver o carro dele estacionado na minha garagem. Você esqueceu que tenho câmeras de segurança lá fora? Eu vi você abrir a porta para ele por um tempo. A angústia e a confusão inundavam meus pensamentos enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Houve um silêncio angustiante do outro lado do telefone. Ninguém disse uma palavra comigo, e o peso do silêncio só aumentava minha apreensão. Mas nada poderia me preparar para o que viria a seguir. Olha, eu sei que você está magoada com o Carlos e conosco, mas precisa compreender que estamos tentando fazer o melhor para todos. Por favor, nos dê um pouco de compreensão. Sim, mãe, estou profundamente desapontada com vocês. Mas querida, não podemos simplesmente afastar um pai de seu filho. Eric precisa do Carlos em sua vida. Não podemos ignorar isso. Você não está sendo justa. Por favor, me diga que está brincando. Carlos me machucou fisicamente, e ele agrediu o Eric quando ele tentou me proteger. Como você pode permitir que ele retorne às nossas vidas? Tenho uma ordem de restrição contra ele, isso não pode ser ignorado. Isso foi há muito tempo, Vivian. As pessoas mudam, e precisamos ser capazes de perdoar. Sua insistência na ordem de restrição estava causando muitos problemas. Então eu e seu pai decidimos resolver as coisas por conta própria.
Permitimos que o Carlos voltasse, já que você não quis. Vimos como pai e filho estavam se distanciando, e decidimos dar essa chance. Mãe, pai, vou lhes dar exatamente 5 minutos para mandarem o Carlos embora. Se não o fizerem, haverá consequências graves. Não nos ameace dessa forma, Vivian. Somos seus pais. Você está a 3.000 quilômetros de distância, e estamos aqui lidando com a situação da melhor maneira que podemos. Carlos vai ficar aqui o tempo que precisar. Estamos até planejando um piquenique amanhã. Agora vou desligar o telefone antes que as coisas se tornem ainda mais complicadas, disse minha mãe antes de desligar, deixando-me furiosa. Eu dei a eles exatos 5 minutos para tirarem o Carlos, mas quando o tempo passou, seu carro ainda estava na garagem. Aquilo foi o suficiente para eu perder a paciência. Me senti atordoada e traída, sabendo que precisava agir rápido. Liguei imediatamente para a polícia, expliquei a situação e pedi que prendessem o Carlos. Também instruí que tomassem o Eric dos meus pais e o entregasse para minha irmã Beatriz. A resposta da polícia foi rápida. Em apenas 5 minutos, eles estavam em minha casa. Ter escolhido uma residência próxima a uma delegacia foi a melhor decisão que já tomei. Através das câmeras de segurança, vi a polícia confrontando meus pais e o Carlos. Mamãe e papai pareciam em pânico. Logo em seguida, recebi uma ligação de minha mãe. Ela estava incrédula, perguntando como eu pude chamar a polícia para eles. Disse a ela que o Carlos seria levado à justiça e que ela também seria se não saíssem imediatamente de minha casa. Deixei claro que não queria mais vê-los por perto e pedi a Beatriz que fosse buscar o Eric. Disse a ela que não permitiria que se aproximassem de nós novamente. As palavras de minha mãe me atingiram profundamente, mas eu sabia que era a decisão certa. Não permitiria que a situação continuasse. A polícia estava lá para garantir nossa segurança, e não hesitaria em intervir se eles tentassem algo imprudente. Você não pode fazer isso, temos direitos como avós. Vamos processá-la. Boa sorte tentando brigar comigo no tribunal. Será divertido ver a reação da juíza quando perceber que você trouxe um homem abusivo para minha casa, apesar da ordem de restrição. Você vai se dar mal no tribunal. Antes que meus pais pudessem terminar de responder, Carlos saiu algemado. O Carlos foi escoltado até o carro da polícia e colocado no banco de trás. Ver isso me deu alívio e satisfação. Logo em seguida, a polícia começou a conversar com meus pais. Eles estavam nervosos, e meu pai começou a gritar com os policiais. Tenho certeza de que estavam tentando discutir sobre o Eric naquele momento. Foi quando minha irmã Beatriz apareceu. Ela mostrou sua identidade aos policiais e levou o Eric consigo. Meus pais tentaram impedi-la, mas a polícia interveio e os manteve afastados. Depois, os policiais ficaram para garantir que meus pais juntassem suas coisas e saíssem do local. Minha irmã trancou minha casa e pegou as chaves. Logo depois eles tentaram me ligar para gritar comigo sobre toda a situação, mas não atendi. Começaram a mandar mensagens estranhas. Gravei todas as mensagens deles porque estavam se tornando cada vez mais agressivas. Disseram que o que fiz hoje não estava certo e que haveria consequências para isso. Alegaram que eu não tinha o direito de tirar o Eric deles. Seu pai e eu não podemos acreditar que você é nossa filha, eu te odeio, você não será capaz de nos manter afastados do Eric. Você trabalha e por isso não estará com o Eric o tempo todo. Quando a visita do tribunal chegar, tiraremos o Eric de você. Uma ligação nossa para as autoridades pode tirar o Eric de você. Se você acha que é inteligente, saiba que somos muito mais espertos que você. Ligaremos para as autoridades e diremos a eles algumas coisas ruins, eles colocarão o Eric sob nossos cuidados e ele nunca mais voltará para você. Isso nunca acontecerá, o Eric ficará comigo e farei tudo ao meu alcance para mantê-lo seguro. Sabemos onde o Eric estuda na escola, Vivian, sabemos seu endereço, encontraremos uma maneira de estar com ele. Você não pode nos impedir. Se você tomar decisões imprudentes, removeremos o Eric de você. Você não terá mais contato com ele. Meus pais estão agindo de forma irresponsável. Agora percebo que são pessoas terríveis e também muito ingênuas. Acreditam que tudo se resolverá conforme desejam. Não fazem ideia do que estou planejando. O tempo mostrará a eles o grande erro que cometeram ao se aliarem ao meu ex-marido Carlos. Eles também enfrentarão consequências por isso. Eu terminei rapidamente todas as minhas tarefas do trabalho e retornei para casa o mais rápido possível.
Beatriz manteve o Eric seguro, mas nada se comparava ao alívio em ver meu filho sorrir ao me ver. Quando o Eric me viu novamente, ficou aliviado. Ele disse: "Mãe, você voltou. Pensei que não fosse me buscar." Eu expliquei que tinha ido a uma viagem de negócios, e é claro que voltaria. O pai dele disse que eu o tinha deixado, mas eu expliquei que não era verdade. Ele mostrou fotos da casa dele e tudo mais, e Eric ficou com medo de ir com ele. Eu assegurei de que nunca permitiria que o Carlos o levasse embora ou se aproximasse dele novamente. Ele não iria a lugar nenhum, e eu prometi isso a ele. Passei muito tempo consolando o Eric e garantindo que ele estivesse bem. Aparentemente, Carlos falou ao Eric que eu o havia abandonado e por isso ele estava lá para levar o Eric embora para sua casa. Isso me deixou furiosa. As autoridades se envolveram e ouviram o relato do Eric. Eles recomendaram terapia, e Eric já está comparecendo às sessões. Eu também entrei para terapia em grupo para nós dois. Nossa terapeuta é excelente e está nos ajudando a superar o trauma. Todas as evidências dos crimes cometidos pelo Carlos foram utilizadas pelo meu advogado no tribunal. Ele foi acusado de tentativa de sequestro e violação de uma ordem de restrição. Na verdade, ele foi condenado à prisão. Estou no processo de revogar os direitos dele sobre o Eric. Meu filho merece um pai amoroso, não um abusador como o Carlos. Meu advogado é muito habilidoso, e esperamos que o processo transcorra sem problemas. Quanto aos meus pais, eles tentaram me processar por direitos de avós, mas o juiz rejeitou o caso após revisar meu histórico judicial e as mensagens que eles enviaram. Tomei medidas para obter ordens de restrição contra eles, e o juiz aprovou imediatamente. Mudei-me com meu filho para outro estado e consegui uma promoção no trabalho, assumindo um cargo mais alto em uma nova cidade. Isso nos ajudou a nos afastar dos meus pais. Beatriz me visita de vez em quando e também cortou o contato com nossos pais. Ela está até considerando se mudar para minha cidade. Meus pais estão enfrentando dificuldades financeiras desde que deixamos de ajudá-los. Tiveram que procurar empregos extras para sobreviver. Os honorários advocatícios esgotaram suas economias e os deixaram em uma situação financeira instável. Enquanto isso, meu filho e eu estamos prosperando neste novo ambiente. Não tenho planos de entrar em contato com meus pais ou permitir que o Carlos traumatize meu filho novamente. E assim chegamos ao final dessa história. Eu acredito que a nossa protagonista tomou a decisão certa ao denunciar as autoridades e se afastar dos pais. Mas, acho que não conseguiria ver meus pais passando por dificuldades sem ajudar. E você? O que faria nessa situação? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história, apoie o canal, se inscrevendo e deixando o seu like. Um forte abraço e até a próxima história.